Seja bem-vindo ao Vendedor Mais 10, um programa onde eu falo sobre estratégias e técnicas para ajudar você, vendedor comissionado, a lucrar mais de R$ 10.000 por mês com comissões. Como é que isso é possível fazer? É sobre isso que nós falamos nesse programa, onde eu dou dicas, estratégias, coisas que você pode colocar no seu dia a dia. Meu nome é Eugênio Martins, eu sou um especialista em vendas, e no programa de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para o mundo das vendas, que é a questão da rejeição. Então, o título do nosso episódio é Como Lidar com Rejeição em Vendas. É sobre isso que nós vamos falar nesses próximos minutos aqui com você. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos aos 3 pontos principais que nós vamos tocar na live de hoje. Número 1, se prepare emocionalmente. Número 2, vamos falar sobre você saber por que você está vendendo. E terceiro, ajude outros vendedores. É sobre isso que nós vamos conversar. Deixa eu soltar aqui meu tempo. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta live, então presta bastante atenção. Se você sofre com rejeição em vendas, essa é a live para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te aconselho a se inscrever, porque toda semana tem vídeos novos, tanto aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós estamos sempre colocando nossas mídias sociais. E se você gostar, dá o seu like, se não gostar, dá o dislike, mas eu estou aqui para poder ajudar você. Se você achar que é bom, compartilhe com outras pessoas. Vamos então, vamos lá. Falei sobre 3 coisas que são importantíssimas para você lidar com a rejeição. Normalmente, o vendedor comissionado, ele tem que lidar com rejeição todos os dias. Ele escuta muito não. É difícil a vida do vendedor, porque toda hora que ele está fazendo uma apresentação, pode ser que a pessoa aceite ou pode ser que a pessoa não aceite. E isso traz uma dificuldade tremenda emocionalmente. Principalmente quando está chegando num período talvez de final de mês, que está querendo bater as metas, não está conseguindo, e se a parte emocional estiver ruim, as chances de você não ter resultado vai ser muito pior. Então, o que eu acredito que você pode fazer? A primeira coisa, o primeiro tópico, você precisa se preparar emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? As rejeições, ela vai vir mesmo, as pessoas vão dizer não para você. Por melhor que às vezes seja a sua apresentação, vai acontecer isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar das suas emoções. Precisa saber que você é um ser de carne e osso. Você também tem dificuldades, tem sonhos, tem horas que as coisas não estão boas para você. Só que o que acontece? Muitas vezes nós nos preparamos tecnicamente, né? Tecnicamente foi engraçado. Muitas vezes nós nos preparamos tecnicamente. Nós vamos lá, estudamos sobre as técnicas de venda, sobre fechamento, sobre objeção, sobre isso e aquilo. E é fantástico, você tem que fazer isso mesmo para você conseguir sofrer menos rejeição. Mas independente do como for, as rejeições vão vir. Então, o que você precisa fazer? Precisa lembrar que, como ser humano, você precisa de cuidado. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é errado, não é feio. Se você estiver passando numa situação emocionalmente muito estressante, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure alguém que pode te dar orientação. Estude sobre esse assunto. Afinal de contas, venda e psicologia estão muito relacionadas. Você está lidando com o ser humano o tempo inteiro. Só que antes de você falar para as pessoas, antes de você mostrar para elas o benefício daquilo que você está oferecendo e dar todas as coisas boas, você precisa ter cuidado de quem? De você. Então, o que você precisa fazer é ter cuidado de como que você relaciona as suas emoções para não levar as coisas para o pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se você não tiver blindado, se você não criar uma estratégia para que a sua mente fique boa e quando a pessoa dizer um não para você, por mais que você fez o seu máximo, você não levar aquilo para o pessoal e entender que talvez foi um momento da pessoa, talvez ela não estava pronta ou coisa do tipo, infelizmente o que vai acontecer? Você vai levar aquilo para o pessoal e a sua autoestima vai acabar indo para baixo. E a autoestima é uma coisa muito importante para o vendedor comissionado. O vendedor comissionado, que lucra mais de 10 mil por mês, ele é alguém que cuida da autoestima. Então, cuidado para não se colocar em situações em que a sua autoestima também é colocada para baixo. Eu digo onde? No dia a dia. Não só no trabalho, às vezes em casa, com um grupo de amigos. Pessoas que às vezes te deprimem. Se afasta dessas pessoas, sai de perto delas, porque você precisa estar bem emocionalmente se você quiser realmente lucrar mais de 10 mil por mês. Você tem que ter claro isso. Por quê? A pressão vai vir, vai ter hora difícil. E se você não se blindar, se você ao redor, não criar um ciclo de proteção ao redor de você, você precisa aprender a fazer isso, a tendência é que você demonstre na hora que estiver falando com o cliente. Se você não tiver um grupo de apoio, as pessoas ali ao seu redor que ajudam a sua vida emocional a ficar bem, vai ser mais difícil para você. Olha, eu falo por experiência, eu sei o quanto é complicado quando você está em uma região, em um momento, onde só você,
porque você está se sentindo sozinho. E a vida do vendedor comissionado normalmente é uma vida muito solitária, isso acontece muito com ele. Então, se você quiser lucrar mais de 10 mil por mês, você precisa, primeiro, cuidar de quem? Cuida aqui, ó, se prepara emocionalmente. Procure ajuda espiritual. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito. Eu não sei qual é a sua fé, não sei se você acredita em Deus, se você vai em algum centro, se você faz alguma coisa, vai numa igreja, na missa, mas é importante você ter fé. Ter uma vida espiritual é muito importante. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu sou adventista do sétimo dia, não sei se você já ouviu falar dessa religião. Nós acreditamos na Bíblia mesmo, eu leio a Bíblia, estudo, e acho que é muito importante você ter uma parte com Deus bem sólida para sua cabeça ficar boa. Por quê? Eu estou falando de rejeição. Sabe? Eu falando assim, eu acho que o exemplo de Jesus é um dos melhores. Ele realmente foi uma pessoa que foi muito rejeitado em tudo que ele fez, né? As pessoas, por mais que ele estava se dedicando em fazer algo bom, as pessoas acabaram até matando ele. Então, é legal você aprender com o exemplo de alguém que estava comprometido com a missão. Se você quer estar bem emocionalmente, você precisa se preparar antes. Jesus só conseguiu fazer a missão dele até o final, por quê? Porque ele estava fixo. Ele falou, não, eu sei o que eu vou fazer. Se você não saber qual é o seu motivo, por que você está ali fazendo aquilo que você está fazendo, e até um próximo ponto que nós vamos falar depois no ponto 2, você não vai funcionar. Então, vamos lá. Quero ficar bem emocionalmente. Primeira coisa, cuide das suas emoções. Segundo, estou falando para você ter um cuidado também com a sua vida espiritual. Independente da igreja que você vá, meu conselho é que você procure ajuda, de preferência. Como eu disse, eu sou cristão, acredito na Bíblia, acredito que você precisa também. Procure a sua Bíblia. Leia. Eu tenho o hábito de ler um capítulo da Bíblia todos os dias, para minha cabeça ficar boa. Porque você precisa estar bem emocionalmente, porque as pancadas que o vendedor comissionado recebe todo dia é muito forte. E qual é o problema? Se você não se preparar, quando alguém te rejeitar, quando você der uma apresentação, fazer uma oferta, e a pessoa não querer, o que vai acontecer? Você vai levar para o pessoal. E aí você não vai continuar na sua missão. Você não vai conseguir chegar lá ao ponto de lucrar os 10 mil reais, e talvez não vai conseguir lucrar nem 3, nem 4. Por quê? Porque você vai parar logo no início. Então, cuide da sua vida espiritual também, para que você consiga dar os próximos passos. Eugênio, mas eu leio a Bíblia, cara, até de vez em quando aí, eu vou na igreja, mas não entendo quase nada. Continue. É só assim que a gente aprende. Essa é uma outra coisa. Aprender sobre Deus, por exemplo, é uma coisa que leva muito tempo, né? A Bíblia, quanto tempo levou para ser escrita? Aí foi muito tempo. Então, é um pouco aqui, um pouco ali, você vai aprendendo um pouco isso. E seja humilde também, óbvio. Procure alguém que sabe mais que você para poder te ensinar sobre esses temas. É importante. Aqui vai a minha dica de ouro. Se você quer uma parte importante da Bíblia para você estudar e saber o que Deus quer para você, leia Êxodo 20, Êxodo com X. Lê lá, vai ser muito legal. É importante você se informar sobre esses assuntos para que a sua vida emocional esteja boa, esteja bem. Agora, se tem uma coisa que você sabe, né? Eu falei, ponto 1, então, nós estamos falando de 3 pontos principais para você lidar com a rejeição em vendas. E o ponto 1 é se prepare emocionalmente. Eu estou dividindo ele agora em 3 partes. Falei para você cuidar das suas emoções. Acabei de falar de você cuidar da parte espiritual da sua vida. E o terceiro, se você tiver dificuldade com algum tipo de cliente específico, você precisa estudar mais sobre esse cliente. Como assim, Eugênio? Tem pessoas que às vezes não vai muito com a gente. Tem gente que não consegue vender para aquele cliente que é muito agitado. Tem gente que já não consegue vender para aquele cliente que é lento demais. E isso desgasta emocionalmente. Se o seu perfil, porque você sabe que as pessoas têm personalidades, eu até vamos fazer uma live ainda falando sobre as personalidades de cada pessoa, né? Cada tipo de pessoas que têm aquele jeito que parece um tubarão que está sempre ali correndo, aquelas outras pessoas que parece que estão no mundo da lua, né? Já viu as pessoas assim que vivem viajando, parece uma águia, tá sempre lá para cima. Tem pessoas que parecem um gatinho que sempre tá ali, né, amoroso, tem pessoas desse jeito, e tem pessoas que elas parecem um lobo, né? Tudo organizadinho, tudo assim. Cada pessoa é um perfil, e normalmente nós nos damos bem com aquele cliente que tem um perfil parecido conosco, e nos damos mal, ou não vamos muito bem com aquele cliente que tem um perfil oposto do nosso. Só que o que acontece? Em vez de você evitar esse cliente que tem um perfil diferente do seu, o que você precisa fazer é estudar mais sobre ele. Aprender
como é que eu falo com essa pessoa? Se o meu perfil é um perfil mais agressivo e eu estou encontrando um cliente que tem um perfil mais dócil, que fala mais lento, o que você vai ter? Você vai ter que encontrar uma maneira para conseguir nivelar as coisas, então a venda não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser forçada, vai acontecer uma vez só e o cliente depois não vai comprar mais de você. Então, por que o preparo para isso é tão importante? Eu estou falando, o tema de hoje é falar sobre como lidar com rejeição. Mas você já percebeu que às vezes não é que a pessoa está rejeitando você, às vezes é que você não se dá com ela, o jeito dela, sei lá, aquela pessoa te lembra de um parente que você não gosta, lembra de um amigo que fez alguma coisa que você não gostou, ela tem um perfil que você não gosta, ou você chegou, você foi visitar uma empresa, entrou num lugar e você não gosta daquele tipo de ambiente, e aquilo já emocionalmente dá uma travada. E quando a pessoa fala qualquer coisa, a rejeição vem com tudo. Então, para você lidar com essa rejeição de forma objetiva, você precisa se preparar. E o preparo que eu estou te dizendo aqui, que eu creio que você precisa fazer, é se preparar também com o conhecimento dos perfis diferentes de colaboradores, de clientes, de pessoas que você entra em contato no seu dia a dia. Às vezes, a gente se sente rejeitado pelas pessoas para quais nós trabalhamos também, né? Se você trabalha em uma empresa, você está se sentindo rejeitado pelo seu chefe, está se sentindo rejeitado por outras pessoas, que de alguma forma também você tem que negociar com eles o dia inteiro. Entenda bem aqui. Você é um vendedor comissionado, e você só vai lucrar mais se você vender mais. Então, já que a rejeição é parte do dia a dia, o que eu estou tentando dizer é que você precisa amenizar esse percurso. Você precisa ir por uma rota onde você tenha menos choque. Se eu já sei que eu tenho problemas com algum tipo de pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o máximo que eu posso para poder lidar com essas pessoas de forma diferente, para poder ter resultados diferentes, porque sem um preparo diferente o negócio não vai acontecer. Então, esse é o ponto número 1. Você precisa realmente se preparar emocionalmente. Ponto número 2. Você tem que saber por que você está vendendo. Qual é o motivo por que você está no mundo das vendas? Você é o vendedor já que não deu certo e você vai ali e foi fazer? Ou você é um vendedor que trabalha por propósito? Deixa eu falar isso aqui para você, como é sério isso. Se o motivo para você vender for apenas um motivo egoísta, se não for muito claro para você esse motivo, né? Se você estiver vendendo apenas, sei lá, para lidar com coisas que são só suas, a tendência é que você não vai aguentar muito tempo. E cada vez que uma pessoa disser para você aí um não, falar um não para você, cada vez que a pessoa falar um não para você, sabe o que vai acontecer? Isso vai afetar você de forma pessoal. E a rejeição, às vezes que a pessoa está rejeitando, às vezes o produto, porque aquele produto não é para ela. Às vezes a pessoa não está rejeitando você, às vezes ela está rejeitando a ideia ou o serviço, mas você vai acabar se sentindo pior. Por quê? Porque você nem sabe o que está fazendo aquilo. Porque vamos pensar bem. Ah, Eugênio, eu trabalho vendendo planos de saúde e recebo comissão para isso. Mas eu odeio trabalhar vendendo plano de saúde. Cada vez que a pessoa falar que não quer, se você estava ali só pelo dinheiro, como é que vai ser? Não vai dar certo. A tendência é que numa hora dessa você pense, por que eu estou aqui? Para que eu perdi todo esse tempo falando com essa pessoa? Eu nem queria estar fazendo isso mesmo. E você vai acabar se sentindo pior. Você já deve ter passado por uma situação dessa, né? Onde você está fazendo uma coisa que você não aguenta mais. Não tem nada pior. Então, cuide para que a rejeição do outro seja realmente só do outro, não seja sua. Talvez não é um momento bom para aquela pessoa. Se você quiser lucrar mais de 10 mil por mês, você precisa pensar assim, peraí, o que eu estou fazendo agora e como é que eu posso aplicar na minha vida alguma estratégia para que o que eu estou falando esteja condizente com o meu desejo natural de vida. Se você estiver vendendo, aqui eu vou falar uma dica séria mesmo, se você está vendendo algum produto, alguma coisa que você não acredita, eu te estimulo fortemente a parar de vender isso. Ah, Eugênio, mas isso aqui dá uma comissão gorda, e daí? Você vende um produto e vende a sua alma junto. Então, não é isso que é importante. Se você não tiver um motivo claro, e o motivo, especialmente, não for um motivo egoísta, né?
Porque se o motivo que você tiver for um motivo apenas egoísta, eu te aconselho fortemente a parar de trabalhar com esse tipo de produto. Porque senão, cada vez que a pessoa falar uma coisa que você não gosta, a rejeição vai bater forte. Dentro desse ponto, eu vou te falar uma coisa clara. Não trabalhe apenas para pagar contas. Eu acho que era no ano de 2001, 2002. Sim, entre o ano de 2001 e 2002, eu entrei em uma dívida. Sabe aquelas dívidazinhas rotativas que você não consegue ir para frente? E ali eu ficava. Pagava uma parte, não conseguia ir, pagava, não conseguia ir, pagava. E era uma dívida alta, né? Tô falando naquele tempo, era tipo uns 4 a 5 mil reais. Tô falando de 20 anos, era bastante dinheiro. E eu pagava tipo 2 mil, voltava a dever, pagava e pagava. E eu lembro de um dia falar com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu já tô cansado desses problemas, eu queria ter problemas novos. Não aguento mais trabalhar só para pagar contas. Talvez se você está trabalhando só para pagar contas, você sabe o que eu estou falando. Querido, não trabalhe só para pagar a conta, não. Trabalhe para poder ajudar a vida dos outros. Isso é mais sério do que parece. Ah, Eugênio, mas eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar o leite dos meus filhos, eu tenho que pagar a escola da minha filha, eu tenho que trazer comida para casa, eu tenho que pagar aluguel. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar e não vai pagar essas coisas. Eu entendo e respeito, e você vai ter que pagar tudo isso aí mesmo. Show de bola. Agora, além de você pagar as contas, você precisa trabalhar para quê? Para poder transformar a vida dos outros. Pensa aqui comigo, se você estiver trabalhando só para pagar contas, você não vai aguentar. No primeiro obstáculo que vier, se você não tiver um motivo claro, por que você está fazendo aquilo? Não, eu estou vendendo esse produto porque eu acredito na transformação que ele pode trazer. Estou vendendo esse produto porque eu sei que esse produto aqui vai tornar a vida das pessoas melhores. Estou vendendo esse produto porque essa empresa é digna, ela é ética, e o que eu estou falando vai durar não só por um momento, mas vai ajudar a pessoa por mais tempo. Se o seu motivo não for claro, quando vier o obstáculo, quando o cliente disser um não, quando a pessoa falar alguma coisa que você não gosta, sabe o que vai acontecer? Você vai parar. Você vai desistir. Você não vai querer continuar. Você vai se sentir rejeitado, com a autoestima lá embaixo. E na próxima vez que você tiver que sair para poder falar com outro cliente, o que vai acontecer? Você também não vai querer. Porque você vai estar fazendo aquilo só pelas suas contas. E vamos ser sinceros, se for só para pagar conta, arruma outro emprego. Tenta procurar alguma coisa que você goste. Procura alguma coisa que te faça sentido. A minha sugestão é que você venda realmente para transformar vidas. O que eu estou querendo dizer com isso de forma clara? O vendedor comissionado que lucra mais de 10 mil por mês, ele tem uma clareza de que o cliente vai ser uma pessoa antes e uma pessoa depois de entrar em contato com ele. Né? Ele vai conseguir ter um resultado que vai mudar a vida daquela pessoa. A transformação que você está oferecendo não é uma transformação temporária, é uma transformação de médio e longo prazo, e é isso que você precisa vender. Venda a transformação e você vai se sentir menos rejeitado. Eugênio, mas explica melhor isso aí para mim. Do que você está falando? Como assim que se eu vender algo que transforma, eu me sinto menos rejeitado? Se você sabe que o que você está vendendo é bom, se você sabe que o que está vendendo é ético, se você sabe que o que está vendendo vai ajudar realmente a vida da pessoa a se tornar melhor, e se por alguma razão, depois de usar todas as técnicas de fechamento, quando você quebrar as objeções, quando você fizer aquela apresentação que deve, sabendo, conhecendo do produto, se você conhecer todas essas outras coisas, e ter certeza que aquilo que você está fazendo vai mudar a vida da pessoa de antes para depois, entenda bem que eu não estou falando melhorar, estou falando em transformar. Estou falando de sair de casulo para borboleta. É a pessoa que vai comprar, talvez, um carro. E você não vai vender para ele apenas o pneu, o motor, o banco, a lataria. Mas você vai vender para aquela pessoa também a oportunidade de levar o filho para a escola no horário, conseguir talvez um emprego, porque aquele carro vai ajudar naquele emprego, um lucro que aquela pessoa vai ter, a segurança que aquela pessoa vai ter, e você vai transformar a vida da pessoa. Ela era uma pessoa antes e vai ser uma pessoa depois de entrar em contato com o produto que você está oferecendo. A vida da pessoa não vai só melhorar um pouco, ela vai ser transformada. Quando você fala disso de coração, primeira coisa, a chance das pessoas te rejeitarem é muito menor. Por quê? Porque agora você está preocupado com o outro. Você está oferecendo para o outro. E se o seu foco está no outro, a tendência é que aquela pessoa se abra mais para você.
por mais que talvez ela nem tenha toda a condição, por mais que ela não tenha todo o recurso, não tenha todo o dinheiro, aquela pessoa ainda vai se esforçar, porque ela está vendo a transformação. E toda venda, isso tem que ficar claro para você, toda venda é uma transformação, é uma pessoa sair do ponto A para o ponto B, é a pessoa largar uma vida antiga para uma vida nova. Quem vai rejeitar isso? Não, todo mundo quer algo melhor, todo mundo quer ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais poderosa. E é isso que você precisa vender. Porque se você não vender isso para a pessoa, o que vai acontecer? Você vai continuar vendendo produtos, serviços, ideias, mas não vai ter o resultado que você gostaria. Então, vamos só recapitular aqui. Você precisa saber exatamente o porquê que você está vendendo, e você precisa ter um motivo que não seja egoísta, você precisa, não pode trabalhar só para pagar as contas, e, claro, mais importante, você precisa encontrar um jeito de vender a transformações. Tem maneiras para fazer isso, tem um passo a passo para vender essa transformação, e é importante que você saiba como fazer essa transformação. Então, só para recapitular geral, nós estamos falando hoje, nessa live, sobre como você lidar com a rejeição das vendas. E a primeira coisa que eu falei é você precisa se preparar emocionalmente. A segunda, você tem que saber o que você está vendendo. E a terceira, e eu acho que é a mais importante, ajude outros vendedores. É isso aí, queridão. Tire o foco de você. Pare de pensar só em você. Não tem nada melhor do que você ajudar outras pessoas. Seja sincero, por que eu estou parando no meu tempo e vindo aqui gratuitamente falar com você, explicar para você, te dar dicas, estratégias, técnicas nesse programa aqui, Vendedor Mais 10? Por quê? Porque eu acredito plenamente que se eu ajudar outras pessoas, eu vou tornar o mundo um lugar melhor. Então, a melhor maneira de você fortalecer a sua autoestima, que eu falei lá em cima, é ajudando outras pessoas. Como assim ajudando outras pessoas? Ensine outras pessoas. Tem pessoas que talvez sabem menos que você. Então, comece a ensinar. Era o ano de 2013, para ser mais exato, 2013 para 2014. Eu conheci um rapaz, e eu já trabalhava na minha vida de vendedor comissionado, tinha altos resultados, e ele ficou impressionado, porque a gente trabalhava na mesma empresa, mas em lugares diferentes do Brasil. E acabou que a gente veio morar numa mesma região. E quando ele ficou sabendo dos meus resultados, que eram 2 ou 3 vezes melhor que o dele, eu estou falando de números, assim, enquanto ele vendia, vamos dizer, 2.000 em média por um cliente ou outro, um ticket médio, eu vendia 4. Então, era um resultado muito, assim, acima. Enquanto ele conseguia ter um faturamento, sei lá, um lucro, né? Vamos pensar no lucro, que eu estou falando aqui de lucro de mais de 10 mil por mês. Enquanto ele trabalhava o ano inteiro e lucrava ali, sei lá, 50 mil no ano, naquele tempo eu já lucrava pelo menos 100 e tanto, até mais. Eu já estava lucrando perto, eu creio que até um pouquinho mais dos meus 10 mil por mês naquele tempo. Então ele falou, peraí, o que eu posso fazer? A gente começou a conversar. E eu lembro que eu passei pelo menos um ano ensinando ele. E ele me fazia perguntas sobre tudo. Cada vez que a gente tinha oportunidade, ele falava, mas por que você faz isso? Por que você fala daquilo? Por que você veste essa roupa? Por que você fala sobre dessa maneira? Quais são as razões por que quando você está falando, você fala assim, você veste assado? Então, por mais que eu comecei a ensinar, automaticamente eu continuei aprendendo mais e mais. Então, quanto mais você ensina os outros, melhor você fica, mais efetivo você fica, mais resultados você tem. E com isso, o que acontece? O que acontece é que você vai receber menos rejeição. As pessoas vão dizer mais sim para você e menos não. Por quê? Você está ajudando um grupo de pessoas, é poderoso. Olha, é sério. Faz muito tempo que eu entendo sobre vendas, tem pelo menos uns 30 anos, mais de 30 anos que eu trabalho com vendas. Mas eu só fiquei melhor e tenho ficado a cada dia, depois que eu passei a ensinar, passei a compartilhar com as pessoas sobre esse assunto. Fala para mim, e você? Você gosta de ensinar? Você gosta de compartilhar aquilo que você sabe? Sabe por que isso é importante? Porque às vezes para você é uma técnica simples. É um jeito de falar um bom dia apenas. É uma maneira de um aperto de mão que você tem. Sabia que tem aperto de mão que é possível você transmitir no seu aperto de mão segurança ou insegurança? Sabia que a maneira que você senta pode mostrar se você é uma pessoa confiável ou não?
É possível a pessoa saber, por exemplo, se ela vai te atender primeiro ou depois pela forma que você senta numa cadeira, quando você está numa sala, às vezes, para receber alguém. E as pessoas esquecem disso, ou não estudam sobre isso. Então, se você quer ficar bem emocionalmente, ensine as coisas para as pessoas. Por quê? Quando você ensina, você cria uma responsabilidade para as pessoas. E também é uma responsabilidade com você. Você vai se sentir menos inseguro. Né? E por se sentir menos inseguro, quando vai falar com mais confiança, as pessoas vão também rejeitar menos você. Eu te aconselho a participar, por exemplo, de grupos de vendedores. Tem grupos de pessoas que trabalham com vendas. Vários tipos de grupo. Por exemplo, aqui, esse é um lugar. Participe de lugares onde as pessoas falam da língua que você está falando. Eu sou vendedor. Onde é que eu tenho que estar, Eugênio? Se você é um vendedor comissionado, você precisa estar com outros vendedores comissionados. Você concorda? Se você é um vendedor comissionado, você precisa procurar outra pessoa que também trabalha com vendas comissionadas para poder te dar orientação. Participe de grupo de pessoas assim, siga pessoas que fazem esse tipo de coisa, fale com pessoas que estão focadas no seu mercado. Porque às vezes a gente se sente rejeitado sozinho. Você pensa assim, é tudo comigo, é só comigo, só eu que não estou funcionando. Mas não é verdade. Às vezes, para você não está bom, mas para o outro está, e você vai aprender com a história do outro. Então, segue pessoas que falam sobre o seu assunto. E aqui eu vou te dar uma dica especial. Segue as pessoas que você realmente quer se tornar parecido com elas. Não segue quem não sabe fazer aquilo que você está falando. Por exemplo, se você está querendo ser um bilionário, você não pode me seguir. É sério, você tem que parar de me seguir. Vai seguir alguma pessoa que já é bilionário, porque eu ainda não sou bilionário. Então segue alguém que já sabe, que já aprendeu um caminho sobre isso. Agora, se na sua rota, se na sua história, você está querendo aprender sobre ser um vendedor comissionado que lucra mais 10 mil por mês, aí você me segue. Porque as estratégias que eu estou passando vai te ajudar. Vai ajudar você, vai ajudar as pessoas que você quer. Então, participe desses grupos de suporte. É muito importante. Eu entrei agora, recentemente, no finalzinho do ano, em um grupo de profissionais especializados nessa área de vendas, viu? Um grupo fechado. Estou falando assim, um programa de mais de 50, quase 60 mil reais por ano para você poder participar. Eugênio, mas por que você está participando, comprando, estudando sobre essas coisas? Para poder estar rodeado de pessoas que estão com a mesma mentalidade. Por quê? Porque a rejeição vai vir, não tem. Nós estamos falando sobre como lidar com a rejeição em vendas. É normal, a rejeição, infelizmente, vai vir. Agora, você precisa estar preparado, precisa ter um grupo de suporte de pessoas. Então, quanto mais você se associar a pessoas que trabalham com você, que têm o mesmo ritmo que você, que têm o mesmo sonho que você, que têm as mesmas ideias que você, mais fácil vai ser para você se manter forte, se manter objetivo, não perder o foco, porque às vezes quando você fala, hoje está difícil, seu amigo vai falar, eu sei, eu também já passei por aí e as coisas acontecem. Entendeu? Agora, então vamos só recapitulando. Ajude outros vendedores. Essa é uma grande maneira de você ficar bem emocionalmente. Não é isso que eu estou falando? Uma maneira de você lidar com as pessoas e lidar com a rejeição de forma fácil é você ensinar os outros, é você participar de grupos de suporte e acho que uma maneira muito boa é você compartilhar as coisas boas que você conhece. Que é a diferença de ensinar e compartilhar? Ensinar é ensinar aquilo que você já sabe. Compartilhar, às vezes, é pegar alguma ideia de alguém que você viu, tipo esse vídeo. Talvez você tá vendo aqui uma coisa que é boa para você, que vai te ajudar, pode ajudar as pessoas da sua empresa, pode ajudar os outros vendedores que você conhece, pode ajudar outras pessoas, e você ainda não compartilhou. Então, eu quero te estimular a compartilhar esse tipo de mensagem para ajudar outros vendedores. Porque quando a gente compartilha, a gente está mostrando assim, olha, isso aqui me ajudou e eu quero ajudar você. Por exemplo, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te aconselho a se inscrever e compartilhar esse canal. Compartilhe esse canal com outras pessoas. Por que, Eugênio? Por que eu devo compartilhar esse canal com outras pessoas? Por uma razão simples. Quando você compartilha uma coisa boa, você ajuda uma pessoa que pode estar passando pelo mesmo problema que você. Então, se o que eu estou falando para você é bom, ou se você encontrou de outro lugar alguma coisa que é boa, compartilhe, fale para os outros, mostre para as pessoas o quanto aquilo vai fazer diferença na vida delas. É assim que a gente vai para frente.
Porque às vezes nós estamos nos sentindo tão rejeitados que a gente não consegue ter estímulo, não consegue fazer as coisas. E tem pessoas por aí querendo ajudar, gravando vídeo, mostrando mensagem, trazendo informação que pode transformar a vida, e pode ser que talvez você não esteja compartilhando isso. Mas a gente compartilha piada, compartilha coisa que não deveria, e não compartilha coisa boa. Então, nessa parte, ajude outros vendedores. Eu falei para você sobre 3 coisas. A melhor maneira de você ajudar é você fazer o quê? Ensinando os outros que sabem menos que você. Falei que você precisa participar de grupos de pessoas que já fazem o que você está fazendo, e também disse para você compartilhar as informações com outras pessoas.